Vocês lembram quando os Beatles falaram... Eles provavelmente estavam errados, né? Por mais que o amor seja a coisa mais maravilhosa do mundo, você obviamente precisa de mais do que isso pra ser feliz, né? Tipo... Sério, pelo menos acesso aos 3 primeiros filmes do Shrek, tá ligado? Tá, vamos supor que você vive em Atenas, na Grécia Antiga. O ano é 430 a.C. e a gente tá no grande governo do Péricles. Isso quer dizer que você tá vivendo na era de ouro de Atenas. Literalmente o auge da maior potência cultural, política, artística, filosófica, arquitetônica da antiguidade. O berço de Sócrates, Platão, Aristóteles, Ésquilo, o dramaturgo que inventou a tragédia, e também Sófocles, o criador daquela famosa história do Édipo, que é o primeiro comedor de casada, basicamente. Embora essa casada fosse depois a própria mãe dele, né? O que é bem ruim. Enfim, vários outros nomes e coisas incríveis. Ser um cidadão ateniense nessa época significava que a sua vida não era nada mal. Tipo, nada mal mesmo. Você acorda confuso e sem roupa. Na verdade, estar sem roupa é a razão de você estar confuso. O seu Kiton, aquele pedaço de cortina que eles enrolavam no corpo e era a última moda naquela época, não estava por perto e tentar lembrar da noite anterior era um convite à dor de cabeça. Bom, não faz mal, é só colocar outro. Depois você acende um incenso no templo que você tem no quintal e derrama um pouquinho de azeite para os deuses para que eles protejam tanto a sua família quanto os escravos que moram com vocês, porque eles também são importantes. Um deles vai inclusive te ajudar a trabalhar o dia todo na sua modesta plantação de azeitona. De tarde você vai até o mercadinho que fica na praça pública da cidade chamada de Ágora, um local movimentado onde acontece muita coisa e todo mundo valoriza muito o tempo presente, o aqui e o agora. Você compra algumas verduras que estavam faltando e percebe que ainda tem um pouco de tempo livre. Que tal levar sua família no teatro? Tem uma peça famosa em exibição que você nunca assistiu. Aquela, Édipo Rei. Quando a peça acaba, você tá tão emocionado com a história trágica do Édipo que nem percebe que ao final da peça dois amigos se aproximam e falam que esta noite também vai ter outra festa na casa de um deles. Você não entende muito bem do que eles estão falando e só recusa o convite. Tem certeza? Um deles fala bem perto do seu ouvido. Seria bem ruim se eu dissesse pra sua mulher e filhos porque o seu Keaton voltou pra casa totalmente enlameado na noite passada, você não acha? Hã? Você exclama, confuso. Só que flashes e lembranças dispersas começam a se empilhar na sua cabeça e você percebe que ele não tá brincando. A festa é agradável, o vinho é da melhor qualidade e tem até música ao vivo, olha só. Mas nada disso importa porque, independente do que aconteça, você dessa vez vai ficar pouco tempo. Primeiro pelo bem-estar do seu Keaton, mas principalmente porque amanhã é o dia mais importante da sua semana. Amanhã é o dia da Eclésia. A Eclésia era uma assembleia popular que discutia basicamente tudo. Geralmente tinha algum tema em pauta, mas todo mundo podia expor sua opinião e propor alguma coisa específica, que depois era votada e decidida. Caso a pauta fosse o que deveria ser feito na cidade, você poderia dizer que está faltando escola, outro poderia dizer que deveriam construir um hospital, e outro poderia dizer para fazer estádio, afinal não dá para fazer Copa do Mundo com hospital. Todos os cidadãos estavam convidados a participar dessas reuniões, que às vezes eram tão intensas que duravam o dia inteiro, o que é no mínimo impressionante e mostra como eles levavam essa ideia de cidadania de forma muito mais séria e profunda do que a gente está acostumado. A própria noção de cidadania foi algo que eles inventaram, assim como a ideia de propriedade privada, que é algo tão encravado na nossa vida que é difícil imaginar como poderia ser a vida antes disso, antes dessa ideia do que é meu e do que é seu. Sério, você consegue imaginar? Bom, mas existe um terceiro grupo de coisas. O das coisas que não são minhas nem suas, são nossas. E os gregos também inventaram isso. A noção do que é comum. Exemplo, se eu entro na sua casa sem te conhecer, isso é um absurdo, um crime. É uma invasão de propriedade. Mas ao mesmo tempo, todo mundo pode andar na rua quando bem entender. Porque ela não é nem minha, nem sua. Ela é comum, porque pertence a uma comunidade e não a um indivíduo. Louco, né? Isso quer dizer que foi ali na Grécia Antiga que primeiro se definiu mais claramente a divisão entre a esfera pública e a privada. Mas como você deve imaginar, essa divisão mudou muito ao longo do tempo, e talvez não exatamente para melhor. Quem se interessou muito por estudar esses conceitos foi uma grande filósofa política do século XX, que não gostava de ser chamada de filósofa política, mas que era isso que ela era, desculpa Hannah, chamada Hannah Arendt. Se vocês quiserem, depois eu explico por que ela não gostava de ser chamada assim, eu acho até um pouco engraçado. Em 1958, ela publicou um livro chamado A Condição Humana.
cujo objetivo ela disse que era simplesmente entender o que estamos fazendo. Ou seja, entender o que a gente, enquanto um agrupamento de indivíduos, está fazendo com a nossa existência. E para entender o que ela pensa disso, a gente tem que conhecer 3 conceitos importantes desse livro, que são as 3 atividades que para Arendt fazem parte da vida humana ativa. As 3 coisas que você faz se você é um ser humano que vive nesse mundo. A primeira, é o trabalho. Claro. Ó, vida miserável. Brincadeira. O trabalho é tudo que a gente faz para garantir a subsistência do nosso corpo. É o que a gente faz para suprir as nossas necessidades físicas e com isso sobreviver. Faz sentido, né? A segunda é a obra, que é tudo aquilo que a gente produz e passa a fazer parte da civilização. Então, é a arte, a ciência, são todos os campos do conhecimento possíveis, a música, etc. Esse vídeo aqui, por exemplo, e também a casa onde você está agora, o computador que você está usando, tudo isso faz parte da civilização e tudo isso é obra de alguém. A terceira é a mais interessante e a mais abstrata, que é a ação. Ela é a única dessas 3 atividades que não é mediada por coisas externas e acontece só entre as pessoas, porque de modo geral é através da ação que você revela a sua identidade. E o que é a sua identidade? É a sua história de vida, as suas opiniões e as coisas em que você acredita. Então, revelar essas coisas para os outros é permitir que eles saibam quem você é. Beleza, então se você é um ser humano que vive nesse mundo, você trabalha, você cria coisas e você age, certo? Bom, mais ou menos, porque assim, dá pra viver sem trabalhar, né? Os sugar daddy estão aí pra isso. E você também não precisa produzir nada pra civilização. Pessoalmente, eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de criar alguma coisa, eu acho que é algo muito importante, independentemente do que seja. Mas assim, tecnicamente você pode viver apenas como um consumidor, sem problemas. No entanto, viver sem ação seria viver fora do espaço entre as pessoas. Viver sem ser conhecido nem reconhecido. E para Arendt, isso deixaria de ser uma vida humana. Para ela, a ação está relacionada com o próprio ato de nascer. Porque quando a gente nasce, esse nascimento nada mais é do que a aparição física de um novo organismo no mundo. Mas é só quando você age e as pessoas começam a conhecer quem você é e te reconhecer como um indivíduo diferente, que esse nascimento é consolidado. Os romanos eram um pessoal que entendia isso muito bem. Para eles, a própria noção de viver era definida como inter hominem esse, estar entre os homens. E morrer seria inter hominem desinere, deixar de estar entre os homens. Então a vida humana só pode acontecer no espaço entre as pessoas. E deixar de estar nesse espaço é como deixar de estar vivo. Voltando à Grécia Antiga, a noção original de cidadania estava exatamente vinculada a esse nascer de novo. Participar das eclésias era receber uma nova esfera de existência, uma existência política, que não era virar deputado, senador, nem algo do tipo, mas só ter a chance de falar, sabe? Ter a chance de participar das coisas. Ter uma voz relevante que pode de fato intervir no mundo comum que eles compartilhavam. Eles tinham 2 palavras para essa divisão entre público e privado. O âmbito público das coisas comuns era o koinon, enquanto o âmbito privado, as coisas do indivíduo, era o idion. Dentro do koinon estava a ação, a oportunidade de propor coisas diferentes, ser ouvido e reconhecido pelos seus pontos de vista. Era essa a vida pública dos cidadãos, era isso que eles faziam juntos enquanto comunidade. Aquilo que eles faziam separados era o que estava no idion, na vida privada. E o que estava no idiom era o trabalho. Cada um tinha sua ocupação e gerava o que precisava para viver e sobreviver com a sua família. A palavra idiota que a gente usa hoje em dia vem de idiom, e na época servia para designar as pessoas que não se importavam com a vida pública, só com a vida privada. Essas pessoas abriam mão de participar de decisões que afetavam elas mesmas e também de uma parte muito crucial da sua própria vida, que só é possível quando a gente está entre os outros, ouvindo e sendo ouvido por eles. Tá, mas chega dos gregos. A pergunta que importa é como essas coisas estão organizadas na nossa vida, certo? O que mudou desde então e como isso afetou a nossa vidinha movida a café e Netflix? E essa é uma ótima pergunta. Se a gente quer falar de felicidade, é quase impossível não falar de liberdade, né? Então, talvez eu tenha que fazer uma das perguntas mais clichês da história humana.
Você se considera livre? Se eu fizer isso, eu acho que algumas pessoas podem dizer que sim, eu posso fazer as coisas que eu quero, eu tenho o poder de escolher usar o meu tempo da forma que eu quero e, na real, só tô vendo esse vídeo agora porque eu posso usufruir da minha liberdade, certo? Outra pessoa só responderia com outra pergunta: o que você define como liberdade? Embora a liberdade pareça algo intuitivo, será que ela é realmente apenas não ter alguém te dizendo o que fazer com uma arma na sua cabeça? A Hannah Arendt diria que não. Ela diria que essa é uma definição negativa de liberdade, porque se baseia na negação ou na ausência de outra coisa, no caso da opressão. Ser livre é não ser oprimido, é estar livre de qualquer tipo de forças opressivas te forçando a fazer o que você não quer ou te impedindo de fazer o que você quer. Para ela, isso tá mais para libertação do que liberdade. E ainda que estar liberto de forças opressivas seja um requisito muito importante, isso não significa que você é livre. A liberdade não pode ser entendida como uma negação de outra coisa, e sim como algo positivo, como a presença de alguma coisa. Do que? Bom, para ela, a possibilidade de começar algo novo, a possibilidade de intervir no rumo das coisas. Se isso te lembra o que eu falei sobre a ação, você tá certíssimo, você tá certíssima, porque as duas coisas são indissociáveis para Hannah Arendt. De fato, liberdade pode ser definida como o direito ou a oportunidade de agir. E agir vem do latim agere, que significa colocar alguma coisa em movimento. E colocar alguma coisa em movimento é mudar alguma coisa de lugar. Agir, então, é mudar alguma coisa, é fazer alguma diferença, tá ligado? E a oportunidade de mudar alguma coisa era o que cada cidadão grego recebia lá nas eclésias, por exemplo. O contexto público, aquilo que eles faziam enquanto comunidade, supria não as suas necessidades físicas, mas a sua liberdade. Se a gente pensar por essa perspectiva, fica um pouco mais turva a visão de que a gente é livre, pra mim. Liberdade, ação, cidadania são todas coisas relacionadas e que só fazem sentido no contexto público, na organização da nossa vida comum, junto com os outros. É impossível ser livre sozinho, ser ouvido sem ter ninguém pra te ouvir, ser reconhecido sem ter ninguém pra te reconhecer. O homem é um animal social. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Ela é bem famosa e bem antiga. Foi Aristóteles que disse ela. Mas na real não foi bem isso que ele disse. O termo que ele usou foi zoon politikon, animal político. A gente vê essas duas versões da frase por aí como se elas significassem a mesma coisa, mas isso não é verdade. Se o significado original de política envolve coisas como liberdade e ação, a mera socialização, o simples convívio, não é o suficiente. Falar não é o mesmo que ser ouvido não é a mesma coisa que ser reconhecido. Estar presente não é a mesma coisa que ser uma presença relevante. A esfera pública, ela tem um certo poder, tá ligado? Ela contém as coisas que a gente faz junto, que estão à mostra, expostas, em público. E por isso ela carrega uma certa luz, a luz pública. E uma coisa muito doida acontece quando os seres humanos se reúnem para fazer alguma coisa juntos. Que é, eles ficam muito bons naquilo. Eles alcançam coisas incríveis. A palavra grega para isso era arete, que significa excelência. Em outras palavras, a luz pública permite alcançar a excelência. Na polis grega, a luz pública estava direcionada para a ação. Era nela que estava a nossa criatividade, a nossa dedicação. Quando o cidadão ateniense saía da privacidade do seu lar e ia para a vida pública, era para exercer a sua liberdade e trilhar um caminho junto com os outros. Mas onde está essa luz hoje? O que é que a gente faz junto enquanto sociedade, a partir do instante que a gente sai da nossa casa e adentra a bolha pública? Talvez você tenha adivinhado que não é mais a ação, é o trabalho. Sim, o trabalho, a atividade humana responsável pela subsistência, tá ligado? Que lá na polis grega tava no âmbito privado. O trabalho hoje é basicamente quem a gente é. Uma das primeiras coisas que você pergunta quando conhece alguém é o que você faz, no que você trabalha, de qual forma você contribui para a nossa enorme unidade produtiva, que é o país. E o que a gente chama de sociedade vira a simples organização do processo de sobrevivência. É isso que acontece quando o trabalho vira o centro da vida pública, aquilo que a gente faz junto. E a gente acaba se tornando muito bom nisso, tá ligado? O trabalho passa a usufruir daquela arete,
da excelência, essa coisa que a gente alcança quando a gente se une num objetivo comum. Isso é muito perceptível, né? As diversas especializações nos diversos ramos de carreira, as incontáveis inovações todos os dias, sempre achando uma nova forma de ser mais produtivo, de produzir mais, de vender mais, de consumir mais, de enriquecer mais. E a política, que era para ser a nossa liberdade de se reunir para agir juntos, decidir as coisas, vira uma coisa inexistente. Tudo que a gente faz em relação a discutir e decidir o futuro é votar nos caras que a gente nunca viu na vida, que prometem sempre as mesmas coisas. A gente nem tem o direito de opinar sobre o que é feito. Não de uma forma que importa, que vai fazer diferença, né? Independente de quantos likes tem o seu tweet criticando algum político. A atrofia do âmbito político é uma das tendências objetivamente demonstráveis da era moderna. Então a gente chega num ponto onde um animal político é impedido de fazer política. É impossível fazer isso se a luz pública tá virada para outro lugar. Se a política virou uma engrenagem rígida na qual a gente não consegue fazer mais nada além de acordar todo dia, se conformar, pagar os impostos e trabalhar. Essa é a tal da sociedade de massas, né? Que é apenas um outro jeito de dizer que a individualidade morreu. Porque ninguém tem a chance de fazer algo diferente, todo mundo é refém e ninguém é realmente livre. E é claro que isso empobrece as relações humanas, né? A gente deixou de construir coisas juntos, de ouvir e ser ouvidos rumo a um objetivo maior do que só ganhar dinheiro. A gente se tornou um indivíduo atomizado, conformado e, sim, solitário. É a vitória do animal laborans, do Marx, sobre o animal político. Essa visão do homem como um animal que labora, um animal que trabalha. E ponto. Nada mais que isso. Mas porra, a vida é muito mais do que isso, né? A vida humana é muito mais do que garantir a nossa subsistência e acumular riquezas. Ao nos colocar numa organização que ignora que a gente precisa de muito mais do que isso enquanto seres humanos, de que nem só de pão e circo vive o homem, acaba deixando a gente com um buraco. E esse buraco é um pedaço que falta na nossa felicidade. No ensaio Ação e Busca da Felicidade, a Hannah cita um trecho de uma carta do Thomas Jefferson para o John Adams, dois dos fundadores da democracia americana, na qual eles estão comentando em tom de brincadeira sobre a morte. Ele termina essa carta dizendo que nos encontremos novamente, em congresso, com nossos antigos colegas e possamos receber com eles o selo de aprovação. Muito bem, bons e fiéis servidores públicos. Arendt comenta que, por trás da ironia, está a cândida admissão de que a vida em congresso, as alegrias do discurso, da legislação, dos negócios elevados, de persuadir e ser persuadido, era uma antecipação da felicidade eterna por vir. Foi em um estado de espírito muito semelhante e com a mesma disposição que Sócrates, em uma passagem famosa sobre as chances de uma vida após a morte, confessou, francamente e com um sorriso, que tudo o que ele poderia pedir era, por assim dizer, mais do mesmo. Nenhuma ilha dos abençoados e nenhuma vida de uma alma imortal, que seriam completamente diferentes da vida do homem mortal, mas o encontro no Hades com seus ilustres antigos colegas, Orfeu e Museu, Hesíodo e Homero, os quais ele não tinha podido conhecer na Terra, e com quem ele gostaria de ter participado daqueles intermináveis diálogos de pensamento, dos quais ele havia se tornado o mestre. Sem dúvida, ele também adoraria ter recebido com eles o selo de aprovação. Por que isso era tão claro para essas pessoas? Por que essa liberdade, estar entre as outras pessoas, ser ouvido, por que isso era tão importante para elas? Por que os gregos achavam que essa era a parte mais importante das suas vidas, a ponto de abdicar muitas coisas por isso? A resposta fica cada vez mais clara. Porque ali, naquele espaço, eles importavam. Cada um deles, individualmente, podia colocar as suas ideias e contribuir para a condução daquela sociedade. E é impossível não se sentir relevante fazendo algo assim. Talvez você já tenha experimentado alguma forma rudimentar desse sentimento. Talvez na escola você participou de algum trabalho elaborado, alguma apresentação,
em que você e o seu grupo se dedicaram muito por muito tempo, discutindo e chegando juntos no melhor caminho. Ou talvez você em algum momento tenha feito algum tipo de trabalho voluntário para ajudar a comunidade. Quem já teve experiências desse tipo sabe o quão recompensador é experimentar o sentimento de que você importa, de que você tá ali com as outras pessoas, participando da construção de algo maior que cada um de vocês. É esse o sentimento e o desejo de um animal político que Aristóteles estava falando lá atrás. A necessidade de falar, a necessidade de ser ouvido, de ser relevante, que vai muito além de meramente ser social. E essa é uma necessidade bem difícil de ser suprida numa sociedade que coloca o trabalho como o centro da vida pública, como o centro das coisas que a gente faz junto, enquanto comunidade. Porque, mano, não tem como, é o meme do Buzz Lightyear na prateleira, tá ligado? Eles se importam comigo, eu sou importante pra empresa. Caso você não estivesse lá, outra pessoa estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Então a sua identidade, a sua história, as suas ideias não importam. E esse sentimento de que a gente não importa, de que a gente não tem um espaço no qual a gente pode fazer a diferença e construir alguma coisa com as outras pessoas, é esse o buraco que fica no nosso peito e que a Arendt tenta salientar. Quando Thomas Jefferson está redigindo a Declaração da Independência e cita os 3 direitos inalienáveis de todo indivíduo, ele troca vida, liberdade e propriedade por vida, liberdade e busca da felicidade. Todo ser humano tem direito a viver, a ser livre e buscar a sua felicidade. Esse jogo de palavras específicas revela uma certa percepção de que a propriedade privada, os bens, a vida privada do indivíduo não é a única coisa que ele precisa para ser feliz. A busca da felicidade se divide em 2 componentes para Hannah Arendt. A felicidade privada, que é você curtindo com seus amigos, com a sua família, é você encontrando a sua pessoa especial, viajando, comprando coisas, alcançando seus objetivos pessoais, etc. E a felicidade pública, que não tem nada a ver com a nossa vida pessoal e é algo que só se alcança no contexto público. É o que a gente sente quando tem a liberdade para agir e participar das coisas importantes. E a gente não consegue ser plenamente feliz se só uma dessas for satisfeita. Não importa o quão bem sucedido você seja, não importa o quanto você viaje e se divirta com a sua família, com seus amigos. Tudo isso é muito bom e também muito necessário para o coração humano. Mas você ainda vai sentir um vazio se você não conquistar a felicidade pública. Se você não sentir que você e as suas ideias importam de alguma forma. A minha professora que passou essa matéria semestre passado lançou uma frase muito boa pra mim que ficou muito na minha cabeça. Que é: a gente perde muito quando a felicidade se torna um projeto de indivíduos. A busca pela felicidade não deveria ser algo totalmente solitário desse jeito, sabe? Relegada apenas à nossa vida privada, ao que a gente faz, sozinho. Existe aquele negócio de que a gente quer mais ser visto do que ser amados, né? É como um sentimento dentro da gente que grita: eu também tô aqui, eu também faço parte do mundo, eu também quero fazer alguma coisa. E é doido pensar em como essa necessidade não satisfeita de ser visto, de ser ouvido, atualmente se manifesta de forma estranha na nossa relação com as redes sociais, por exemplo. A agonia de receber o like, essa versão distorcida e simplificada daquele tão sonhado selo de aprovação pública, que acaba se transformando numa busca por atenção, né? É a busca degenerada pela luz pública que nos foi negada, o direito de ser visto que o John Adams ressalta tanto e que nos foi negado também. Quando ele fala da questão da pobreza nos Estados Unidos, ele ressalta que mesmo depois de assegurar sua sobrevivência graças ao trabalho contínuo e sem descanso, os pobres eram, exatamente por causa disso, excluídos de qualquer tipo de participação no governo. As suas vidas não tinham nenhuma influência social. Eles estavam fora da esfera pública, completamente. O homem pobre tem a consciência limpa, e mesmo assim ele se sente envergonhado. Sente-se fora da vista dos outros, tateando no escuro. A humanidade não se apercebe dele. Ele vagueia e perambula, ignorado. No meio de uma multidão, na igreja, no mercado, e está nas sombras, como se estivesse no sótão,
ou num porão. Ele não é desaprovado, censurado ou repreendido. Simplesmente não é visto. Passar totalmente despercebido e saber disso é intolerável. E a gente faz de tudo para evitar isso. Se a gente se acha engraçado, a gente faz vídeos de comédia. Se a gente se acha bonito, a gente posta inúmeras fotos super produzidas. A gente se expõe ao máximo, tentando de toda forma seduzir e prender os olhos alheios. A gente apela por exibicionismo e acaba se tornando o conceito de sociedade do espetáculo do Guy Debord, que percebeu a espetacularização da vida, que a vida estava se tornando um palco para sermos aplaudidos, no qual é mais importante parecer do que ser. Tudo por causa dessa carência que a gente não consegue suprir. Talvez seja por isso que todo mundo se sente tão sozinho, porque todo mundo se sente ignorado. Porque a mera atenção que a gente recebe nesse processo, por mais que alivie momentaneamente isso, é muito distante do reconhecimento, né? Ter centenas de likes ou centenas de seguidores por causa da sua aparência ou talvez pelas piadinhas que você faz, não quer dizer que você está sendo reconhecido por quem você é, que você se tornou relevante. Porque a sua identidade é muito mais do que a sua aparência, o seu humor, algo assim. É a sua história, lembra as coisas que você acredita. Mas fazer isso é a forma que a gente consegue atrair um pouco dessa atenção, daquela luz que nos foi roubada, tentando de forma parcial e às vezes degradante preencher aquele buraco que ficou. Existe uma forma certa, uma forma melhor de fazer isso? Bom, o que fica claro, de acordo com a Hannah Arendt, é que a gente precisa de espaços de participação em todos os estados, em todas as cidades, em todos os lugares que haja vida humana organizada. É preciso haver espaços políticos que permitam que as pessoas sejam livres de verdade, livres para agir e fazer a diferença, que permitam que elas voltem a ser vistas, ouvidas, como é o seu direito, e que elas voltem a ser importantes umas para as outras. Que a gente volte a construir a nossa vida, o nosso futuro, a nossa felicidade juntos, enquanto uma comunidade, que é o que nós somos. E não apenas ilhados, cada um na sua casa, cada um no seu mundo, totalmente solitários. O trabalho simplesmente não pode ser a única coisa que nos une enquanto comunidade. Como alguém que só queria entender o que estamos fazendo, ela nunca se propôs a dar uma resposta mais direta do que essa. E além disso, o tema da felicidade individual nunca foi o foco do seu trabalho. Então não existe uma solução imediata. Isso é algo muito mais estrutural do que qualquer outra coisa. Mas com certeza existem caminhos que se abrem pra gente a partir do reconhecimento de que nós somos seres políticos, que precisam encontrar um espaço no qual a gente importe. Entender o quanto isso é fundamental para nossa felicidade e o quanto isso tem sido ignorado é o primeiro passo para cobrar as autoridades que detêm o poder e também orientar as nossas decisões sobre como viver a nossa própria vida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse vídeo não teve a intenção de dar uma resposta absoluta à pergunta de por que a gente não tá feliz enquanto sociedade, que é uma questão muito mais complexa e envolve muitas outras coisas. Mas eu só queria compartilhar um ponto de vista interessante sobre essa divisão entre a felicidade pública e a felicidade privada, sobre como essa noção se perdeu ao longo do tempo e como a gente não tem acesso muito fácil a essa primeira e acaba depositando todos os nossos esforços na segunda. Eu espero que tenha sido um vídeo interessante, que você tenha gostado da discussão, e caso sim, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que pode gostar também, e considere se inscrever, porque eu planejo continuar fazendo esse tipo de vídeo, demorou? Então, até a próxima.